Tá, vídeo muito bom. Vamos seguir aqui. Deixa eu ver. Ah, sim. Lembrando, galera, que eu trouxe vídeo aqui sobre os Cavaleiros do Zodíaco no canal, tá? Já reagi também a um vídeo que falava sobre o Lost Canvas. Quem assistiu sabe que, infelizmente, Lost Canvas talvez não tenha continuação, mas vamos falar da série clássica, tá? Então, o que acontece? Tem um vídeo aqui que me fez querer reagir aqui com vocês, que fala sobre qual Cavaleiro de Bronze teve o maior feito das 12 casas em Saint Seiya, Cavaleiros do Zodíaco. Saga das 12 casas. Puta, vamos ver aqui o que o canal Elo Geek trouxe aqui pra gente. Durante a saga do Santuário, os Cavaleiros de Bronze tiveram que passar pelas 12 casas para confrontar Talvez a maior saga dos animes de todos os tempos. Falei. Será? o Grande Escreve aqui embaixo. Mestre e salvar Atena. Cada casa era guardada por um Cavaleiro de Ouro do respectivo signo. E os 5 Cavaleiros de Bronze tiveram que lutar contra esses guardiões que eram pelo menos 10 vezes mais fortes que eles. Mas qual Cavaleiro de Bronze teve o maior feito e dificuldade dentre todos eles? Será Seiya, que foi capaz de quebrar o chifre de touro? Ou talvez Yoga, que superou seu mestre atingindo o zero absoluto? Fique até o final, que é isso que O Yoga ficou mais forte que o mestre dele. Muita gente se engana, mas o Camus nunca conseguiu atingir o zero absoluto. Só o Yoga conseguiu. iremos discutir no vídeo de hoje. Depois de chegarem até o santuário e terem suas armaduras restauradas por Mudiares, os 5 Cavaleiros de Bronze tiveram que travar batalhas terríveis e ir até as últimas consequências contra os Cavaleiros de Ouro. Hoje faremos um ranking do 5º ao 1º lugar, destacando os maiores feitos dos Cavaleiros de Bronze nesses combates. Lembrando que nesse vídeo, iremos abordar apenas as batalhas que os Cavaleiros tiveram até chegar à Sala do Grande Mestre. Mas antes de continuar, se você gosta de Cavaleiros do Zodíaco, já deixe seu like e se inscreva no canal para mais conteúdos como esse. Agora vamos... Galera, se inscreva no canal dele, no meu canal também. E ó, Pix, eu acho que é desse lado aqui. Pix para poder ajudar o canal. Show? Ao ranking. 5º lugar, Seiya de Pegasus. Qualquer valor, galera. Qualquer valor. Aqui já começamos com uma polêmica. O protagonista de Saint Seiya em último lugar. Mas por feitos em comparação aos outros Cavaleiros de Bronze, essa Vamos lembrar aqui, desculpa cortar aqui. Tem um vídeo que passou pelas redes sociais, aqueles vídeos curtos, em que um fã, numa convenção de animes assim, falou assim: Seiya não venceu nenhuma luta na saga das 12 casas. E olha, é verdade. Ele lutou contra Aldebaran, mas não venceu. O Aldebaran deixou ele passar. Gêmeos, Câncer, Leão, porra. Aí olha, estava sob controle e o Seiya não venceu ele, não derrotou ele, só desfez a maldição dele. E aí Shaka tomou um pau. Libra não teve luta. Escorpião, porra, quase foi morto pelo Milo, se não fosse pelo Yoga. Sagitário não teve luta. Capricórnio, acho que eu pulei algum? Desculpa. Capricórnio, o Shiryu que lutou e se lascou. Aquário, o Yoga que foi morto. E Afrodite, ele também não venceu Saga no Salão do Grande Mestre. Então, vamos ver o que ele vai falar aqui. é justificada. Seu primeiro feito em batalha foi na 2ª casa, a de Touro. Seiya enfrenta o Cavaleiro de Ouro Aldebaran e o ataca com seus meteoros de Pégaso, que sequer atingem ele. Aldebaran, com sua postura defensiva de braços cruzados, repele todos os meteoros. O Cavaleiro de Touro castiga Seiya, o arremessando diversas vezes. Não é bem defensiva, é meio que indiferente a presença dele. Fica assim, vem, pode vir. Aí ele atacava rápido, como se fosse falou no anime, né? Como se fosse um samurai, e que só tira a espada da bainha quando ataca. Então a postura dele não é meio que defensiva não, mas beleza. Vezes no ar e no chão, chegando até mesmo a afundar Seiya no solo, pisando brutalmente nele. Quase sem forças, Pégaso ouve a voz de Atena, falando diretamente com seu cosmo, lembrando-o de seu compromisso em salvá-la. Depois disso, Seiya se levanta, reacende seu cosmo e diz a Aldebaran que, além de derrotá-lo, vai cortar o chifre de sua armadura. Ao ouvir isso, o touro faz um acordo com Seiya, que se ele conseguir cortar o chifre dele, a vitória seria do Pégaso. Em seguida, Aldebaran
ataca Seiya com seu grande chifre, deixando ele gravemente ferido. Mas apesar disso, ele não desiste e aumenta ainda mais seu cosmo, se aproximando do sétimo sentido. Seiya Foi o poder do roteirista, né? Do Masao Kurumada, né? se aproveita de uma distração de Aldebaran para esconder seu cosmo. Em seguida, Porque, realmente, cara, não teria a mínima chance dos Cavaleiros de Bronze vencer os de Ouro, cara. É roteiro. o Pégaso surge de surpresa do alto e com um golpe certeiro, arranca o Por isso que o Seiya não venceu nenhuma batalha. chifre dourado do touro. Aldebaran fica perplexo, mas admite sua derrota, permitindo sua passagem. Outro feito de Seiya foi na Casa de Leão contra a Ioria, que estava sob o controle do Satã Imperial de Saga. A Ioria então ataca Seiya sem hesitar com sua cápsula do poder e o arremessa para longe. Esse combate é marcado também por Seiya, tentando convencer o leão de que ele está errado e fazê-lo voltar ao normal. Várias vezes a Ioria sente fortes dores no cérebro, mas logo ataca Seiya com seu golpe na velocidade da luz, fazendo o Pégaso cair de cabeça no chão. Olha que mentirada o Seiya não ter morrido nessa luta, cara. Aldebaran tudo bem, mas agora não morrer nessa, que olha... Após alguns acontecimentos, Marin, que estava disposta a ajudar Seiya, envia seu cosmo para ele, e depois disso, pela primeira vez, Pégaso consegue visualizar o golpe na velocidade da luz de Ioria. Ele vê claramente inúmeros traços de luz e consegue desviar, acertando um chute no Cavaleiro de Leão. Ao se levantar, Ioria ataca brutalmente Seiya, que acaba quebrando a perna. Depois de torturar o Pégaso pisando em sua perna quebrada, o leão dispara seu golpe mais poderoso, o relâmpago de plasma, levando Seiya a nocaute. Neste contexto surge Cassius, o antigo rival de Seiya pela armadura de Pégaso. Ele pede para a Ioria que deixasse a vida de Seiya para ele mesmo se livrar dele, pois precisava se vingar da perda da armadura de Pégaso e de sua orelha. Em seguida, Cassius acaba o traindo e atacando o Cavaleiro de Ouro que revida o torturando. O leão decide eliminar os dois cavaleiros e usa seu relâmpago de plasma contra ambos, mas Cassius se coloca na frente de Seiya, protegendo-o do ataque. Ele acaba recebendo o poder total do leão e é abatido. Depois disso, Pégaso atinge o sétimo sentido e ataca a Ioria. Ou seja, o Cassius fez tudo isso pela China. Ou seja, é talvez o maior gado da animação. Que ao levantar volta ao normal, porque a condição para sair do controle do Satã Imperial era ver alguém ser eliminado na sua frente. Esses foram os feitos de Seiya, que conseguiu arrancar o chifre de Aldebaran e se manter na luta contra a Ioria, contando com o sacrifício de Cassius para conseguir passar do Cavaleiro de Leão. Por conta desses feitos, o Pégaso fica em quinto lugar nessa lista. Tu vê que ele só destacou a luta contra o Aldebaran e o leão. Só isso. A biologia Então lutando faz até contra sentido nós você ia mesmos. ficar A dinâmica quinto das lugar, cidades. mesmo sendo protagonista. Quarto lugar, Yoga de Cisne. Yoga. Apesar Cara, Yoga superou o próprio mestre, né? Enfim. de ter ficado uma parte da saga das Sim, ele começou como o maior derrotado. 12 casas congelado e inutilizado pelo esquife de gelo de seu mestre Camus de Aquário, Yoga merece o quarto lugar dessa lista. Após ter sido libertado pela espada de Libra usada por Shiryu e ter sua vida reacendida pelo cosmo de Shun, Yoga chega à casa de Escorpião para enfrentar Milo. O Escorpião lança sua restrição contra A primeira luta do Yoga só aconteceu na Peixes, Aquário, Capricórnio. Só na oitava casa, a primeira grande luta dele. Porque o confronto contra o Camus em Aquário não contou, né, porra? Presa fácil. Ele só lutou mesmo na oitava. Yoga, mas o golpe não funciona, pois o cisne estava com seu cosmo intacto e elevado graças a Shun. Yoga revida com seu círculo de gelo, imobilizando o Cavaleiro de Ouro com seus cristais. Milo se livra facilmente do golpe de Sabe o que aconteceu? Deu muita impressão de que o Milo de Escorpião é mais fraco que o Cavaleiro de Ouro. Não é verdade, cara. Há quem discorde do que eu acabei de falar, mas... Tensão de Yoga e desdenha de seu poder. O Cavaleiro de Escorpião ataca com sua agulha escarlate e o cisne com seu pó de diamante. Yoga congela o corpo de Milo, mas ele se descongela com facilidade. Yoga sente uma pontada no peito e repara ter sido atingido por uma fina agulha, a qual fez um pequeno buraco em sua armadura, se dando conta que ele foi atingido pelo ferrão do escorpião. Milo explica que após aplicar as 15 agulhas contra um oponente, sua morte é certa. Milo vai golpeando e perfurando suas agulhas em Yoga, que para a surpresa do escorpião, o cisne resiste bem, obrigando ele a aplicar 14 agulhas. O jogo vira depois que Milo percebe seus 2 pés congelados pelo Cavaleiro de Cisne. Yoga se levanta e golpeia
o Cavaleiro de Ouro com o Trovão Aurora, seu ataque mais poderoso. Em seguida, Milo lembra Yoga que seu corpo está entorpecido devido ao veneno do escorpião, que corre nas veias do Cavaleiro de Bronze e paralisa seu sistema nervoso central. O Cosmo de Athena fala diretamente com o inconsciente de Yoga e lhe pede para elevar seu cosmo ao máximo. Depois disso, Yoga ataca com seu Trovão Aurora e Milo revida com a sua agulha escarlate de Antares, que atinge em cheio o peito do Cavaleiro de Cisne com um golpe fatal, fazendo Yoga cair sob a poça de seu sangue. Porém, o escorpião percebe que foi congelado em seus 15 pontos vitais num único instante, pelo golpe congelante de Yoga, e conclui que o cisne foi mais eficiente por ter atingido 15 pontos de uma só vez. Com um golpe, ele quase venceu o Milo, cara. Olha que foda. Atingiu o sétimo sentido. De repente, naquela altura, ele já atingiu o zero absoluto porque ele conseguiu congelar a armadura dele. Foda. Enquanto ele dispara apenas um Antares. Então Milo admite a derrota, explicando que apenas sobreviveu por estar usando uma armadura de ouro, caso contrário ele não resistiria. O escorpião então permite que Yoga avance por sua casa. Porém, o feito mais marcante de Yoga foi na casa de Aquário contra seu mestre Camus. O cisne ataca com seu pó de diamante, contido facilmente pelo Cavaleiro de Ouro com uma das mãos, que devolve um ar mais frio que o do Cavaleiro de Bronze e congela sua perna esquerda. Em seguida, Camus atinge Yoga com sua execução Aurora. Porém, o Cavaleiro de Bronze consegue se levantar dizendo que um golpe não funciona 2 vezes contra um cavaleiro. Yoga ataca seu mestre com seu Ele fala isso, mas todo fudido. Trovão Aurora, mas este golpe também se revela inútil contra o Cavaleiro de Aquário, que diz que todas as técnicas que o cisne tem, foi ele quem ensinou ao Cavaleiro de Cristal, antigo mestre de Yoga. É um grande pecado do... Eu até entendo que comercialmente era interessante criar um Cavaleiro de Cristal para poder você esticar a obra, porque a maioria das animações japonesas elas são feitas simultaneamente enquanto a obra é publicada nos quadrinhos, no mangá no caso. Mas cara, que desperdício, né, cara? Você criar o Cavaleiro de Cristal, você não tem como fortalecer a ligação que existe entre o Camus e o Yoga, que só tem isso no mangá. Enfim, pra mim a obra animada pecou nisso, né? Criar o Cavaleiro de Cristal e não ter esse vínculo que o mangá trouxe do Camus com o Yoga. Camus retém o golpe de Yoga em suas mãos e o lança de volta contra o cisne. Yoga fica caído e entregue no combate, fazendo Camus o prender em um novo esquife de gelo, mas dessa vez sem ter como escapar, pois Shiryu estava morto. Porém, Yoga eleva o seu cosmo, e mesmo preso no caixão de gelo, emana um ar ainda mais frio que o seu mestre criou, e consegue quebrar o caixão, jogando Camus contra um pilar. O Cavaleiro de Aquário não acredita no que aconteceu, porque isso só seria possível com o zero absoluto e alcançando o sétimo sentido. Em seguida, Yoga e Camus lançam rajadas de ar congelante e nessa disputa, os poderes de ambos acabam se equivalendo, deixando o Aquário espantado. Porém, Camus pode suportar esse embate por muito mais tempo que Yoga, e o Cavaleiro de Cisne fica inconsciente, enquanto a rajada de vento frio pende em sua direção. Quando tudo parecia perdido, ele ouve a voz de sua mãe, de seus amigos, de seu mestre Cristal e também de Athena, que fala diretamente com seu cosmo. Isso faz com que ele desperte e retenha a energia em suas mãos. A armadura de bronze de cisne não resiste e se desintegra, mas Yoga lança o poder contra Camus e o atinge em cheio, congelando a armadura de Aquário no ombro. Camus então utiliza a execução Aurora e fica surpreso de ver que Yoga faz o mesmo. O Aquário... Você vê que interessante, agora que eu me toquei. Aquele ataque do Camus era bem próximo do zero absoluto, e o Yoga conseguiu segurá-lo. Nem a própria armadura dele resistiu àquela energia. E quando o Yoga dispara junto da sua energia, a lenda do Camus, ele consegue congelar a armadura dele, parte da armadura dele. Então não foi só de forma inconsciente que o Yoga conseguiu atingir o zero absoluto. Naquela hora ele estava consciente. E aí depois ele apagou, parece. Cara, que foda. Então, parabeniza seu discípulo por ter aprendido a técnica suprema dos Cavaleiros do Gelo e por tê-lo superado em relação ao zero absoluto. Esse feito de Yoga, de superar o frio de seu mestre, chegando ao zero absoluto, o qualifica para estar nessa 4ª posição. Aí, ô Fred, qual que é a melhor IA pra estudar? Se tentar superar isso, vamos ver. Ela resolve vídeo aula. Vai trazer aqui. 3º lugar.
Shun de Andrômeda. Shun. O principal feito de Shun foi na última casa, onde ele enfrentou o Cavaleiro de Peixes Afrodite. Porra, 12 casas depois, hein, o Shun? Depois de uma conversa entre os dois, Shun acaba descobrindo que foi Afrodite, junto de Milo, que matou o seu mestre, o Cavaleiro de Prata Cefeu. Ele então jura que irá vingar seu mestre. Em seguida, Afrodite ataca Andrômeda com suas rosas diabólicas reais, arremessando o Cavaleiro de Bronze, que cai e começa a perder a consciência devido ao veneno das flores. Depois de Shun recobrar a consciência e se levantar, Afrodite não entende como o Andrômeda consegue se movimentar, mesmo perdendo seus sentidos, e o ataca com suas rosas diabólicas reais. Shun se defende com a defesa circular e repele as rosas de Afrodite, devolvendo-as ao Cavaleiro de Peixes. Shun contra-ataca com sua corrente de Andrômeda, mas Afrodite desaparece numa nuvem de pétalas. O Cavaleiro de Bronze então usa sua onda relâmpago, descobrindo a localização do Peixes e o atingindo. Vamos lembrar, galera, que nessa altura o Shun já estava enfraquecido por conta do veneno das rosas, ou seja, ele ficou bem mais fraco do que ele costumava, ou seja, ele estaria mais forte, estaria lutando melhor, mas ele ficava fraco por causa do veneno das rosas. E ele conseguiu encurralar o Afrodite de tal forma que ele foi obrigado a usar as outras rosas que ele tinha. Cara, realmente, o Shun é um cavaleiro poderoso, só que ele tem aquela parada de não querer lutar, né? E diz até que ele é o mais poderoso dentre os 5 de bronze. Pode ser, hein? Porém, em sua segunda tentativa de ataque, sua corrente é detida por uma rosa negra de Afrodite. Em seguida, o Cavaleiro de Ouro envolve a corrente de Shun com seu ataque Rosas Piranhas e a destrói. Essas rosas destroem o oponente instantaneamente com seus espinhos que rasgam tudo. Shun tenta se defender com sua defesa circular, mas as Rosas Piranhas também a destroem junto com sua armadura. Mesmo indefeso, ele dispara um golpe em forma de rajada de vento, utilizando apenas o seu cosmo, mostrando não ser totalmente dependente de suas correntes. O Peixes é paralisado pelo jato de ar produzido pelo Cavaleiro de Bronze. Shun então propõe poupar a vida de Afrodite, caso o Cavaleiro de Ouro salve Seiya e peça perdão à alma de seu mestre Cefeu. Mas Afrodite mostra que não está totalmente paralisado e pega uma rosa branca. Essa é a Rosa Sangrenta, que funciona como uma rosa vampira, sugando todo o sangue do oponente quando atinge seu coração. Quando ela se tornar vermelha, o oponente morre. Afrodite tenta lançar a rosa, mas Shun aumenta a velocidade da corrente de ar, transformando-a em uma correnteza nebulosa. O Peixe se recusa a atender às exigências de Shun e explica que luta ao lado do mestre Ares por ele representar a força. Mesmo com o poder da correnteza crescendo cada vez mais, Afrodite ignora Shun e lança a rosa sangrenta, atingindo ele diretamente no coração. Shun explode sua correnteza e a transforma em uma tempestade nebulosa. O efeito do golpe é devastador e Afrodite é eliminado pela tempestade. Porém, Shun tem o mesmo destino, pois os espinhos da rosa em seu coração sugaram todo o seu sangue. Com a rosa branca totalmente tingida de vermelho, ele desaba ao lado do Cavaleiro de Peixes e morre por Atena. Shun está em terceiro lugar nessa lista, pois foi o único que conseguiu derrotar um Cavaleiro de Ouro sozinho, sem a interferência de ninguém. Segundo lugar. Faz sentido. Vamos ver. Shiryu aqui. Shiryu conseguiu ver sua Máscara da Morte, ok, mas tipo, não foi sozinho. O vilão atacou Shunrei, e aí isso meio que emputeceu o gado aqui. E o Shiryu conseguiu vencê-lo. E também porque a armadura também o abandonou. Olha aí. A armadura de ouro abandonou a Máscara da Morte. Deixa eu ver aqui. O Ikki... Caralho, o Shun realmente enfrentou o Afrodite sem armadura, com seu cosmo, e conseguiu vencer o Cavaleiro de Ouro. Por que ele não está em primeiro lugar, então? Se o Shiryu é segundo, primeiro está o Ikki. Olha aí. Eu colocaria... Olha... Vamos ver. Shiryu de Dragão. Shiryu está em segundo lugar nessa lista, pois ele foi capaz de eliminar 2 Cavaleiros de Ouro. O primeiro deles foi Máscara da Morte na Casa de Câncer. O dragão afirmou que precisava terminar a luta contra o Máscara da Morte, que começou nos 5 picos antigos. O combate começa, com o Cavaleiro de Câncer querendo resolver logo a luta e usa sua técnica Ondas do Inferno e envia a alma de Shiryu para a entrada do mundo dos mortos.
mas é salvo por Athena, que ordena que ele volte ao mundo dos vivos. A alma de Shiryu retorna a seu corpo e ele desperta, com o espírito de luta renovado. Em seguida, ele dispara seu cólera de dragão, mas seu golpe é contido pelo Cavaleiro de Ouro com uma só mão, que devolve o golpe contra o dragão. O Cavaleiro de Câncer explica que um mesmo golpe não funciona duas vezes contra um Cavaleiro de Ouro, sendo que Shiryu já havia usado este golpe durante o combate nos 5 picos antigos. Máscara da Morte lança seu golpe Ondas do Inferno contra Shiryu, que é envolvido pelas almas que o fazem subir até o céu. O dragão desperta novamente no Sekishiki e percebe que voltou a enxergar, mas dessa vez, Máscara da Morte resolveu ir até lá para acabar pessoalmente com Shiryu. O Cavaleiro de Câncer surge atrás de Shiryu e o leva até o Yomotsu Hirasaka, a ladeira do mundo dos mortos, explicando que quem cai nesse buraco nunca mais retorna. Estando prestes a atirá-lo no abismo da morte, o Cavaleiro de Ouro começa a sentir a oração de Shunrei, que faz súplicas pela vida do dragão. A reza de Shunrei começa a incomodá-lo muito, deixando-o irritado. Ele começa a investigar a origem desta energia e descobre que está vindo da Cachoeira de Rozan. Então ele lança seu poder telepático contra Shunrei e a arremessa para o fundo da cascata. E nessa hora, Shiryu começa a arder de raiva. O cosmo dele queima a mão do Cavaleiro de Câncer. Em seguida, o dragão começa a atacar Máscara da Morte com todas as suas forças. Porém, Máscara da Morte desdenha da raiva de Shiryu e golpeia o Cavaleiro de Bronze na direção do Yomotsu. Shiryu se agarra com a ponta dos dedos no abismo da morte e, por pouco, não é sugado pelo Yomotsu. Máscara da Morte pisa várias vezes na mão de Shiryu para forçar a queda do dragão, mas vários mortos-vivos se agarram no Cavaleiro de Ouro, o impedindo de derrubar Shiryu. O que é em vão, pois ele os lança para o fundo do Poço da Morte de maneira bem cruel. É quando o espírito de Athena aparece novamente para Shiryu e explica que ele não deve hesitar. O Cavaleiro de Dragão reage e consegue se levantar, golpeando a perna do oponente. A perna esquerda da armadura de ouro de Câncer deixa o corpo de Máscara da Morte, permitindo Shiryu atingi-lo em cheio, quebrando a perna do Cavaleiro de Ouro. A mesma coisa acontece quando o dragão desfere um soco contra o rival e a armadura que quebra a perna, mas o cara continua em pé. protege o braço de Câncer também se desprende do Porque vamos lembrar, os cavaleiros eles têm corpos tão frágeis quanto o humano, apesar de serem fortes, deles terem poderes. Cavaleiro. É nessa hora que a armadura de ouro de Câncer abandona a Máscara da Morte por completo. Porém, o dragão se recusa a ter essa vantagem e retira sua própria armadura para lutar nas mesmas condições que o adversário. Máscara da Morte debocha da atitude de Shiryu e se prepara para lançar suas ondas do inferno. Mas Shiryu eleva seu cosmo ao máximo até atingir o 7º sentido, disparando um cólera do dragão muito mais poderoso. O golpe de Shiryu lança Máscara da Morte para as profundezas do Yomotsu, eliminando o rival. O segundo Cavaleiro de Ouro eliminado por Shiryu foi Shura de Capricórnio. Só uma coisa que realmente o Máscara da Morte, o Shiryu venceu porque teve ajuda, diferente do Shun. Acho que pelo fato de o Shiryu ter vencido 2 Cavaleiros de Ouro, colocaram ele à frente do Shun, nesse rank aqui. Okay. Esse foi um combate breve, porém muito sangrento. A luta começa com Shura usando sua técnica Excalibur para rasgar a perna do dragão, abrindo uma fenda no chão. E com mais um golpe, Shura fere os braços de Shiryu, que vai ao chão. O Cavaleiro de Capricórnio ataca mais uma vez, mas Shiryu revida com seu cólera de dragão. O golpe de Shiryu atinge Shura e o arremessa longe, mas ele se recupera e usa seu golpe Pedra Saltitante, agarrando Shiryu com suas pernas e atirando o dragão para o alto. Em seguida, Shura usa novamente a Excalibur e corta o escudo do dragão em 2 partes, além de rasgar a armadura de Shiryu por... Caralho, pensa como esse escudo do Shiryu é zoado, hein? Vez ou outra ele é furado, ele é quebrado, mas tem a fama de ser o mais indestrutível, né? Ah, armadura de bronze, porra. Completo, deixando ele totalmente indefeso. Em um desses ataques lançados pelo Capricórnio, Shiryu detém a Excalibur do oponente apenas com as mãos e o poder de seu cosmo. Shura se surpreende com a defesa e é golpeado com um chute do dragão. É quando a tatuagem do dragão aparece em suas costas. Ele jura que mesmo que morra, levará Shura junto com ele. O Cavaleiro de Bronze emana um cosmo mais poderoso e começa a atingir o Capricórnio várias vezes. Ele tenta usar o cólera do dragão, mas Shura consegue desviar, enxergando um ponto fraco no rival. Foi onde Shiryu se deixa ser atingido de propósito pelo Cavaleiro de Ouro para conseguir contra-atacar. É em um desses momentos que o Cavaleiro de Bronze agarra Shura para usar sua técnica proibida, o último dragão nascente. Shiryu explode seu cosmo, atingindo o 7º sentido, e voa com seu rival até o espaço e se explode junto com o Cavaleiro de Capricórnio, que se arrepende e tenta salvar o dragão no último momento, mas já era tarde. Shiryu se encontra na 2ª colocação dessa lista por ter
ter conseguido eliminar 2 Cavaleiros de Ouro, indo completamente às últimas consequências. Primeiro lugar, Ikki de Fênix. Na primeira colocação está Ikki de Fênix, que teve que enfrentar aquele que é o mais próximo de Deus entre todos os Cavaleiros de Atena. Bicho, Seiya, Shiryu e Shun não conseguiram arranhar o Shaka. Cara, pra mim, é um dos, se não o mais poderoso, é um dos mais poderosos Cavaleiros de Ouro. E o Ikki conseguiu vencê-lo. Vamos relembrar como aqui. Shaka de Virgem. Shaka é o cavaleiro com a maior cosmoenergia do santuário, sendo temido apenas pelo simples fato de abrir os olhos. Vamos lembrar que ele venceu o Shaka e ainda conseguiu segurar o Saga lá na sala do Grande Mestre, fazendo com que o Sei consiga chegar até a estátua de Atena. Isso não é pra qualquer um, não, mano. Como prova de seu poder, Saga. ele venceu facilmente os Cavaleiros de Bronze, com sua rendição divina em questão de segundos. Foi quando Ikki chegou ao campo de batalha para confrontá-lo, e fez um pequeno corte em seu dedo, usando uma pena de fênix de sua armadura. Shaka então faz um lago de sangue apenas com pequenas gotas de sangue que caíram do seu machucado. Essa luta Ikki é ficou muito boa completamente preso no lago de sangue, mostrando que seria uma noite terrível na casa de Virgem. Porém, o Cavaleiro de Fênix consegue evaporar o lago usando seu cosmo, mas logo Shaka revela sua verdadeira natureza, afirmando ser a reencarnação de Buda, e Ikki sente seu cosmo ser anulado e seu corpo totalmente paralisado. Em seguida, o Cavaleiro de Virgem usa uma de suas técnicas. Entenda o... Eu trouxe aqui no canal, um tempo atrás, um vídeo sobre os Cavaleiros de Ouro. A história completa dos Cavaleiros de Ouro desta era. Então, ó, procure no canal um vídeo bem bacana sobre os Cavaleiros de Ouro, tá? Ciclo das 6 existências. Esse golpe leva Ikki a trafegar entre os mundos pós-morte, e sua alma acaba caindo em um dos 6 mundos. Shaka deixa o Cavaleiro de Fênix escolher em qual mundo ele deseja cair, e Ikki escolhe ir ao inferno porque ele consegue voltar facilmente de lá. Ikki se levanta rapidamente e dispara seu golpe fantasma de Fênix, acertando Shaka em cheio. Mas apesar disso, quem acabou vendo a ilusão e revivendo seus maiores medos foi o Fênix, o que o deixou muito surpreso, descobrindo que Shaka é imune a ilusões por ser totalmente iluminado. De volta à realidade, Ikki tem sua armadura de Fênix reduzida às cinzas por Shaka, além de ter seu corpo totalmente retorcido pelo Sei Sansara. Porém, Ikki consegue escapar do sofrimento e tenta fugir a uma distância segura do poderoso Cavaleiro de Ouro. Ele pensa percorrer 1 trilhão de quilômetros no universo, mas quando se dá conta, ele está na palma da mão de Buda. Shaka então elimina Ikki com o fogo do inferno, mas o Fênix volta à vida deixando o Virgem surpreso. Shaka percebe que a armadura de Fênix consegue sempre voltar das cinzas, como a ave mitológica que lhe dá o nome, e que essa habilidade da armadura se estende a Ikki, tornando-o imortal. Vamos lembrar, galera, que a obra toda dos Cavaleiros do Zodíaco deu a entender que o Ikki foi o único cavaleiro que conseguiu se tornar o Cavaleiro de Fênix, o único cavaleiro, o único homem que conseguiu assimilar o poder da Fênix. Não dizem que o mestre dele conseguiu se tornar Cavaleiro de Fênix, o que deixa claro que ele foi o único. Foda. Em seguida, Ikki ataca com seu ave Fênix, mas seu golpe mais poderoso é contido por Shaka, utilizando apenas uma mão. Sabendo que o Fênix é imortal, Shaka decide usar seu golpe mais poderoso, o Tesouro do Céu. Essa técnica é a arte suprema do universo, que junta ataque e defesa em um só, impossibilitando seu adversário de atacar ou se defender. Em seguida, Shaka abre os olhos e começa a usar o Tesouro do Céu para tirar todos os sentidos de Ikki um por um. Após perder o seu último sentido, o da audição, Ikki acaba caindo no infinito. Atena, através de seu cosmo, fala diretamente com Ikki, lembrando que ele é Fênix, a ave imortal. Shaka se prepara para eliminar Ikki com seu ciclo das 6 existências, mas é detido por Shun, que despertou. Aproveitando a oportunidade, Fênix eleva seu cosmo criando uma barreira energética que envolve seu corpo. O cosmo de Ikki se expande mais e começa a destruir a casa de Virgem. Shaka percebe que Ikki mantém essa resistência por seu cérebro estar intacto, entendendo que é a mente de Ikki que está manifestando aquele poder imenso. O Cavaleiro de Virgem então usa seu Tesouro do Céu para privar Fênix de seu 6º sentido, o da intuição. Ikki desaba no chão, caindo num vazio profundo onde só restava seu coração batendo. Mas Ikki desperta o cosmo final, aquele que vai além dos 6 sentidos, o 7º sentido. Com esse poder, ele acaba envolvendo o cosmo de Shaka. Ikki explica que compreendeu o motivo que fazia Shaka manter seus olhos fechados, que era para acumular mais cosmo se privando de um de seus sentidos. Fênix então aproveitou desse recurso para superar o cosmo de Shaka por um breve momento,
deixando privar dos seus 6 sentidos. Isso. Com esse poder imenso, Ikki resolve se explodir. Eu falei isso no vídeo dos Cavaleiros de Ouro. O Shaka ele abdicou de um sentido seu, que é a visão, para poder amplificar os seus outros sentidos. Não dizem que um cego ele consegue ouvir melhor por ser privado da sua visão? O Ikki fez o quê? Ele se deixou privar dos outros sentidos para poder amplificar o sétimo sentido. Isso foda pra caralho. Com Shaka, e a cosmoenergia era tanta que fez quebrar a realidade, jogando os dois para uma realidade paralela. Isso deu a oportunidade dos outros Cavaleiros de Bronze passarem pela Casa de Virgem. Ikki de Fênix ficou em primeiro lugar, por ter o feito mais difícil entre todos os Cavaleiros, lutar contra o homem mais próximo de Deus. Esses foram os maiores feitos dos 5 Cavaleiros de Bronze durante a saga das 12 Casas, mostrando que, elevando seus cosmos até o limite, eles conseguem se igualar até mesmo a um Cavaleiro de Ouro. Concordam com a lista? Deixe aqui nos comentários se você... Vídeo de rank meio que causa muita discórdia, mas assim, eu colocaria o Shun um pouco mais acima. Mas tudo bem. concorda ou o que vocês mudariam. Se gostou do vídeo, por favor deixe o seu like e se inscreva no canal Elo Geek para mais conteúdos como esse. Obrigado e até a próxima. Boa, Elo Geek, canal trouxe um ranking aqui interessante, o ranking da discórdia, né? Sempre tem ranking, sempre tem discórdia. Muito bom vídeo, muito bom vídeo. Comenta aqui embaixo se você concorda com essa lista, tá? E dê o seu ranking aí. E justifique, por favor, também as posições dos cavaleiros que vocês colocarem, beleza?